A paz do Senhor, irmãos, aqui quem fala é o Mano WD. E, irmãos, a palavra que eu queria trazer para o coração de vocês hoje é Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Pois de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de águas vivas. Então, irmãos, o que eu queria dizer aqui? Que muitas coisas tentam roubar o nosso coração. E você pode até parar para pensar, tipo, cara, eu não tô adorando nenhum outro Deus. Eu sirvo ao Deus vivo. Eu vou no culto todo domingo. Eu vou todo evento. Eu vou nos acampamentos. Eu vou em todas as coisas. Mas muitas vezes nós acabamos adorando a outras coisas. Essa é a verdade. Porque ontem eu ouvi uma frase do Gabriel Rodrigo que ele ouviu de outra pessoa, que é: Deus não vai te dar aquilo que você pensa que vai ser feliz quando tiver. Como assim? Por exemplo, eu tô num projeto de comprar um violão e eu só penso no violão. É isso aí, eu não vou mentir. Eu ensaio sem ter violão. É coisa bizarra. Tipo assim, então eu comecei a pensar muito nisso. E aí o que acontece? Deus não vai me dar esse violão até eu entender que eu não preciso disso para ser feliz. Porque a verdade é essa, a gente não precisa de coisas para ser feliz. Nós já temos aquele que ele é tudo. Ele já fez tudo. E muitas vezes isso é perigosíssimo, porque muitas vezes a gente coloca Deus na frente para tentar mascarar a nossa vontade. Porque olha como isso é estranho, olha como isso é perigoso. Eu vou me usar como exemplo. Eu quero comprar esse violão, beleza? E aí eu falo para Deus: Pai, olha, é para glorificar o teu nome. Para glorificar o teu nome. Eu vou tocar só louvor. Pá, legal, vou tocar só louvor. E aí, olha, percebe como a minha vontade se esconde atrás de Deus. Supondo, esse é Deus, essa é minha vontade. Minha vontade se esconde atrás de Deus. Isso aí, Deus sabe muito bem disso. Então, ele não vai me dar algo que vai pensar que eu só vou ser feliz quando eu tiver essa coisa. Isso seja para relacionamento, para pessoas, para amizades, para o que for. Mas eu estou só usando isso aí como um exemplo. E eu tenho que guardar o meu coração da minha própria vontade. Porque muitas vezes a gente pensa, eu queria parar para pensar, a gente realmente adora a um Deus só? Ou muitas vezes a gente coloca a nossa vontade na frente da dele? Porque eu tenho um problema com comida. Eu gosto de comer demais. E aí, beleza, eu fico pensando, mesmo quando eu tô em jejum, eu fico pensando em comida toda hora. Vem as coisas que passam mais pela minha cabeça: telefone, comida e violão. Isso passa demais pela minha cabeça. E aí, às vezes eu acabo nem meditando na palavra que eu li do dia. Aí eu fico lá, abro a Bíblia num devocional, e aí a gente leu ali como se fosse só mais um protocolo que tem que cumprir, bota a Bíblia em cima da cama, bota na bolsa, beleza, vive o dia normal. Aí quando você para mesmo para refletir o que eu li hoje, como que tá o meu relacionamento com Deus, você fala: meu Deus, por que as coisas estão assim? Porque você está colocando outras coisas na frente dele. E isso é um vídeo que eu gravei pra mim, sabe? E esse vídeo ele é para falar principalmente comigo. Porque em Malaquias capítulo 3, versículo 3, o Senhor, o profeta Malaquias, ele fala: ele se assentará como o derretedor e o purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e prata. Aquele dia, quando o Senhor aparecer nos céus e os céus se rasgarem, não vai ser bom. Não vai ser bom para quem ficar. Ele se assentará, ele nos purificará como derretedor. Porque isso já está acontecendo agora, nesse processo que nós estamos passando aqui, de renúncia. Porque Jesus, ele fala: todo aquele que quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a pergunta que eu queria trazer: você tem negado a si mesmo, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos? Pô, mas Davi, ele me libertou de um vício. Foi o meu caso também. Ele me libertou de um vício. E agora, para passar o tempo, eu estou depositando a minha, para passar, pra quando eu sinto alguma coisa ruim, em vez de correr para aquele vício que ele me libertou, eu posso até glorificar o nome do Senhor, mas eu vou correr para comida, eu vou correr para o telefone. E tá errado isso. Ah, beleza, eu sirvo a um Deus, ele me libertou, eu conheci Jesus. A gente teve um encontro com Jesus, mas a gente está sujeito a se desviar se a gente não tomar cuidado. A depositar, a sair de um buraco e cair no outro. Então, não pensa, pô, ele me libertou, legal, pá. Agora, óbvio, maravilha, Cristo é o Senhor, ele te libertou. Mas a gente tem que vigiar. Porque ele fala para que nós vigiemos, para que nós fiquemos alertas, porque ninguém sabe o grande dia, quando vai ser. E o próprio Jesus, ele fala para João, na igreja da carta de Laodiceia, Apocalipse 3, 15 e 16. Ele fala assim: pois conheço as tuas obras, e sei que não és frio e nem quente, mas és morno. Porque, quem dera fosse frio ou quente, mas porque és morno, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você sabe o que é isso? É Deus olhar para você e falar: eu não quero mais. É Deus olhar para você e falar: ele escolheu várias outras coisas, quando ele poderia ter me escolhido. E eu estava lendo hoje em Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, fala, o Senhor ele tá lá falando com Eli, e os seus filhos, eles acabaram se desviando do caminho do Senhor, mesmo sendo sacerdotes. E aí o que acontece? E o Senhor ele tinha prometido que a casa de Arão seria prestaria culto ao Senhor eternamente. O Senhor estaria ali com eles eternamente. Só que aí o Senhor ele vira para Eli e ele fala assim: ele fala que ele não vai honrar aqueles que não honram, mas ele vai desprezar aqueles que o desprezam. Então, o que acontece? Quando Deus ele faz uma promessa com a gente, de nos amar, de cuidar, de estar aqui pra gente em todo momento. Mas se a gente despreza a presença dele, naquele último dia nós também seremos desprezados. Ele terá vergonha de nós naquele último dia. Então, santifica hoje. Busca enquanto é tempo. Porque Jesus ele fala, ele dá uma boa notícia para a igreja de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mesmo com todos os seus erros, mesmo você tendo escolhido ficar pensando em outras coisas e não no seu libertador, ele está batendo na porta. E abre a porta para ele. Abre a porta porque ele entrará e ele ceará com você e você com ele. Então ainda tem tempo. A misericórdia desse Deus é avassaladora de tão grande. É algo que é impossível ao ser humano entender. Mas busca enquanto é tempo. Não se distraia. Não se distraia. Guarde a palavra, cumpra o seu propósito. Ai, minha voz. Porque a palavra mesmo fala: quando os justos se calam, os ímpios prosperam. Os ímpios se proliferam. Então, o que eu quero dizer? Não se cale. Não mate o seu propósito. A gente foi num workshop, do workshop Vocacionados, pá, legal, muito legal. Comprei a camisa escrita atrás, e é a santa vocação que ele nos deu. 1 Timóteo 23, se eu não me engano. E aí, mas eu parei para pensar: eu tenho cumprido essa santa vocação que ele me deu?
ou eu tenho me calado? Eu tenho usado em uma roupa algo que eu deveria levar no meu coração, ou eu tô realmente usando na roupa e no coração isso? E eu percebi que eu tava usando isso só na roupa. E eu não quero usar no externo, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então, que nós possamos buscar a Ele de todo o coração, de verdade. Jeremias capítulo 19, versículo 13, hein? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, irmãos, esse foi o vídeo de hoje. E que o Senhor os abençoe. Aqui quem se despede de vocês é o Mano WD. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.